Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão, certo? E hoje eu quero compartilhar com as senhoras e senhores alguns insights, algumas ideias, alguns pensamentos que vêm passado na minha mente a respeito da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E por que de Gênesis e Apocalipse? Porque a Bíblia se repete sempre num ciclo vicioso de morte, violência, roubo, engano, perversão da tradição dos judeus e colonização cultural dos judeus desde Gênesis a Apocalipse. E no final das contas, sempre colocam os judeus como os errados, como os que devem ser punidos, como Satanás, como o diabo, como tudo de ruim, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, inclusive toda essa violência envolve de Gênesis, Apocalipse, que vai até Jesus, até Paulo, certo? Tudo pervertendo a lei dos judeus, a cultura dos judeus e colocando eles como errado, crucificando os judeus, certo? Por que eu vou dizer isso? Veja bem, criação dos céus e da terra, Gênesis. Deus criou os céus e a terra. Vamos fazer a leitura política desse texto, porque quando esse texto era lido para as pessoas, né, pelas autoridades, as pessoas tinham que ter um certo entendimento a respeito daquele texto, e eu vou te aproximar desse entendimento que as pessoas provavelmente tinham quando ouviu esse texto. Deus criou os céus e a terra. Deus criou então Jerusalém, Judá, e criou o templo de Jerusalém. Então, os céus é o templo de Jerusalém e a terra é Jerusalém, Judá, certo? Então, o que vai acontecer? Deus criou dentro do céu, ou seja, dentro do templo de Jerusalém, um jardim. E dentro desse jardim, colocou um casal dentro desse jardim. E deu para ele algumas regras para eles seguirem, certo? Coisas para fazerem e coisas que não podem fazer, certo? Aí, esse casal quebra uma dessas regras. Ou seja, pecou, porque o pecado é a transgressão da lei, certo? Quem que engana Eva? Quem que faz ela pecar, desobedecer à lei? Foi a serpente. A serpente, dentro do céu, dentro do templo, seria um sacerdote, ou seja, uma autoridade, algum outro judeu que queria convencer o judeu a perverter a lei, a ir contra as leis de Yahvé, a fazer as coisas do jeito dele, certo? Então, o que vai acontecer? Eva vai ser expulsa do jardim porque desobedeceu à lei, por isso expulsavam Jesus das sinagogas e dos templos e faziam leis para que quem visse ele ali dentro expulsasse ele de lá, porque ele transgredia as leis, né? E quando ele vai ser expulso do jardim, Deus diz para Adão e para Eva que os seus filhos serão inimigos, serão os seus filhos, a descendência da serpente, a descendência de Adão, de Eva, serão inimigos um do outro. Então a descendência de Eva vai ser as pessoas que seguem as leis judaicas, como sacrifício de animais para perdão dos pecados, por exemplo, escribas, sacerdotes, judeus, né? E a descendência da serpente vai ser quem? Os filhos da serpente, que já queriam desobedecer à lei desde o início, que era quem? Era Eva, que era quem? Os descendentes da serpente, que ia de Jesus, né? Que envolvia Jesus, a própria Jesus, o Espírito Santo, tudo que queria perverter as leis judaicas, os costumes judaicos, certo? E as coisas que os judeus faziam para agradar o Deus deles. Então, eles vão ser expulsos, Deus vai dizer que vai colocar vingança entre eles, que eles vão ser inimigos, um vai querer se vingar do outro, né? Aí, veja bem, Deus vai expulsar eles, né? E vai estabelecer uma nova aliança para eles, porque Deus poderia romper o relacionamento com eles ali a partir do momento que eles quebraram a lei, mas resolveu criar uma aliança para estabelecer uma forma de eles obterem perdão das suas transgressões perante Deus. E qual que era esse ritual de Deus? Vocês vão ter que matar animais para perdão dos pecados. Só que, veja bem, quando nasce o filho de Adão e Eva, aí a bagunça ainda continua. Por quê? Porque Caim vai matar Abel. Por que Caim vai matar Abel? Porque Caim quer se vingar de Abel porque Deus colocou inimizade entre eles, né? E Abel é o seguidor da lei, Caim não. Então, Abel, para agradar a Deus, né, para pedir perdão dos seus pecados, agradar a Deus, leva sacrifício de carne, de sangue, agrada a Deus. Abel, mesmo conhecendo a lei, leva para Deus
ofertas de agricultura. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Caim pega e mata Abel por inveja, porque Abel agradava a Deus e ele não, certo? A mesma coisa com Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo ensinado pelos doutores da lei desde quando era pequeno, certo? Sendo consagrado pela sua própria mãe, certo? Sendo circuncidado, sendo integre ao templo, às coisas de Deus, sendo consagrado para defender as leis de Deus, que incluíam sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Resolve o quê? Se vingar dos judeus, prometer matança aos judeus que defendem essa lei, como Abel defendia, né? Dizendo que as pessoas seriam inimigas que seguissem o movimento dele, teriam como seu maior inimigo as pessoas da sua própria família. Dizendo, começando por ele, que era inimigo da sua própria mãe. Por quê? Porque a mãe dele seguia as leis judaicas, circuncidou ele, entregou ele para cuidar das coisas do templo, da lei que agradava a Deus, que era a circuncisão, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Mas ele diz que a família dele é aquela que faz a vontade do pai dele, que é o quê? O Espírito Santo, que é o pai dele, que é o quê? Descendente da serpente, que matam aqueles que obedecem à lei que agrada a Deus, certo? Por que descendente da serpente, senhoras e senhores? Né? Por que Jesus era descendente da serpente? Né? Por que Jesus era descendente de Caim, portanto descendente da serpente? Porque ele vinha para trazer inimizade contra aqueles que ofereciam um ritual que realmente agradava a Deus, então queria matar eles por inveja, porque o seu ritual não agradava a Deus. Inclusive, ele vai dizer em Lucas, lá, né, em Mateus, que vai falar, o Lucas vai falar a respeito de João. João vai dizer que aqueles que não batizarem em nome do Espírito Santo, né, batizarem na água para o perdão dos seus pecados, vão ser batizados com fogo, ou seja, vão ser queimados vivos, né? Então, ou seja, esse era o Pai de Jesus, o Espírito Santo, né? Então, o pai de Jesus, o líder dessa facção que queria matar os judeus e perverter a lei dos judeus, matava a sua própria família, né? Por quê? Porque tinha inveja que ela tinha um sacrifício perfeito que agradava a Deus, que era o sacrifício de sangue dos animais lá. Então, Jesus, quando ele ensina, né, para as pessoas que, inclusive, faz perante elas o ritual de perdão dos pecados, faz o ritual de batismo para perdão dos seus pecados, seguindo a doutrina de João, né, ele se torna descendente de Caim, que como Caim, mesmo sabendo que agradava a Deus, o ritual que agradava a Deus, resolveu entregar a Deus outro tipo de ritual para perdão dos pecados, que não era aquele que Deus esperava e queria, que era o sacrifício de animais, certo? Então Jesus, quando ele se batiza, ele trai a lei mosaica, trai o movimento judeu e coloca o movimento judeu ainda como se fosse errado, sem que o movimento judeu que seguia a lei, que sacrificava animais para perdão dos pecados, era o que estava fazendo o sacrifício perfeito. Inclusive os profetas como Isaías, por exemplo, como Jeremias, por exemplo, diz que as pessoas deveriam levar esses sacrifícios na porta do templo, lá no templo, porque o templo seria a casa de oração, a casa de Deus, e diz que essas leis seriam também impressas na mente e no coração das pessoas, segundo a profecia de Jeremias, que era a nova aliança. Ou seja, esses judeus que seguiam essa lei judaica, essa tradição judaica de sacrifício de animais para perdão dos pecados, eram os que estavam alinhados com Deus, que estavam seguindo a nova aliança. E não a nova aliança que Jesus trouxe, que selou com os discípulos dele, para perdoar o pecado dos discípulos dele na última ceia, que ele simbolizou o corpo dele como se fosse o pão e o vinho como se fosse o derramamento de sangue, selando a nova aliança dele para o perdão dos pecados dos discípulos dele. E nada disso Deus pediu, isso era um ritual que ele inventou, né? Esse ritual ele não funcionava porque ele não tinha valor nenhum para Yahvé, porque o que agradava a Yahvé desde o tempo de Caim, isso ficou muito claro, era o sacrifício de animais, né? E Caim, vendo que Abel agradava a Deus, né, por causa do seu sacrifício perfeito, resolveu matar ele, né? Então, Deus dizendo que os dois seriam inimigos por causa disso. Por quê? Porque um deles era descendência da serpente, não queria o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de animais, como os próprios judeus continuam fazendo até hoje, para o perdão dos pecados. Eles queriam trazer a sua própria doutrina, a sua própria lei, e ela dá continuidade em Jesus, né? Porque eles poderiam fazer um novo ritual ou criar uma nova religião para o perdão dos pecados deles, mas que fosse fora do templo, né? Porque o templo pertencia à linhagem de Moisés.
né? O templo era da linhagem de Moisés, né? E essa linhagem de Moisés é a que o profeta Isaías profetizou, que Jesus corrompe a profecia dele quando expulsa os campistas que vendiam animais para perdão dos pecados no templo, né? Jesus contradiz ele porque ele disse que o templo de Jerusalém seria a casa de oração onde as pessoas levariam exatamente esses sacrifícios. Por quê? Porque o templo seria utilizado como uma forma de sacrifício, como era o céu lá no Gênesis, né? Seria o templo seria tipo a casa de Deus, onde as pessoas iriam levar o que representava o arrependimento do pecado delas, que era o que? A morte de animais, certo? Então, quando Jesus ele corrompe essa tradição, essa lei, né? Ele se alia, por exemplo, ao Espírito Santo e a João, dizendo que o perdão dos pecados viria através do batismo, inclusive batiza a si próprio, né? Porque a lei mosaica diz que o sacerdote que trabalha no templo, como exemplo, ele tem que também sacrificar um animal para perdão dos pecados dele e perdão do pecado do povo, porque até o próprio sacerdote tinha pecado. Então, na tradição de João, você recebia batismo, você recebia perdão dos pecados pelo batismo. Então, Jesus, sendo sacerdote deles, né, para mostrar para eles e dar exemplo para eles, ele deveria se batizar na água, né, para perdão dos pecados, e não seguir a tradição original, que é a quebra que ele teve com o tempo, com a aliança que Deus fez com o povo, né, de sacrificar animais para perdão dos pecados. Porque os animais, né, o sangue dos animais, matar animais para perdão dos pecados, desde Caim, era sempre, e Abel era sempre foi o sacrifício perfeito, o ritual perfeito para Deus dar o perdão dos judeus pelos seus pecados, certo? E Caim, como Jesus, mesmo sabendo que Deus gostava desse sacrifício, considerava ele perfeito, esse ritual, né? Eles queriam oferecer outra. Na época de Caim, Caim tentou oferecer agricultura, desagradou a Deus e matou o seu irmão porque teve inveja que o seu irmão agradou a Deus. Na época de Jesus, Jesus queria matar os judeus porque continuavam entregando sacrifício de carne, né? Dos animais lá e agradando a Deus para perdão de seus pecados. Então queria matar eles, dizendo que eles eram um problema, né? E por quê? Porque queria matar eles porque tinha inveja, né? Da mesma forma como Caim. Por quê? Porque o sacrifício deles agradava a Deus. E Jesus, pelo contrário, era até expulso da sinagoga porque ele ensinava isso. Então ele podia ensinar um novo ritual para as pessoas para perdão dos pecados? Podia criar uma nova religião? Podia, mas que fosse fora do templo. Porque o templo de Jerusalém representava o céu em Gênesis, representava as leis mosaicas. Então o templo de Jerusalém é do povo judeu, não do povo cristão. Então, o povo judeu não tem direito a ele, o povo muçulmano também não, certo? Porque o Templo de Jerusalém continua sendo o lugar onde o povo vai levar a oferta perfeita, o sacrifício perfeito que Deus gosta, que é a morte de animais para o perdão dos pecados. Esse é o sacrifício que sempre agradou a Deus. Essa foi a aliança que, após o homem cometer a primeira transgressão lá no Jardim do Éden, Deus deixou como uma aliança para o homem continuar tendo conexão com ele. E era o que? Matar animal. Tanto que o primeiro filho de Adão já sabia disso, Abel. Jesus também deveria saber, e sabia, porque os foram ensinados para ele no templo desde pequeno. Que o que agradava a Deus era o sacrifício de animais, e que deveria ser entregue no templo. Ele, por sua vez, resolve trair e colocar como inimigo todos que seguem essa lei, né? Inclusive a própria mãe dele, né? Então a própria mãe dele era a maior inimiga dele. Por quê? Porque a mãe dele já seguia as leis judaicas, agradava a Deus, era descendente de Abel, né? Cumpriu todo o ritual lá para perdão dos pecados de Jesus, ofereceu pombinhos, circuncidou ele, tudo mais, agradou a Deus. Jesus, mesmo já tendo feito esse ritual para perdão dos pecados, resolveu trair a aliança com os judeus para montar a sua própria religião, junto com João, estipular um novo ritual, que era através do batismo. Então, através do batismo, você tinha o perdão dos pecados de Deus. Mas não foi isso que Deus fez desde o início. Deus escolheu um sacrifício perfeito. E todas as pessoas, qualquer das pessoas que vieram desde a expulsão do Jardim do Éden, desde Caim e Abel, todas as pessoas que tentaram oferecer para ele outro sacrifício que não fosse a morte de animais, ele recusou, ele não se agradou. E a descendência da rebeldia, que é a de Jesus, que é a da serpente, sempre tentou matar aqueles
que seriam essas leis, como Abel seguia, entregou o sacrifício perfeito, por isso foi morto, né? E veja que não para por aí, porque não basta só Jesus inventar o batismo para perdão dos pecados, querendo exercer isso dentro do templo, que era a casa dos judeus, que era basicamente o céu dos judeus, né? Ainda me vem Paulo, inventa também, o apóstolo Paulo, que você tem perdão pelos pecados por esse mesmo Deus, né, de Moisés, né, não pelas obras, ou seja, não por obediência da lei, né, nem por batismo, mas sim pela graça. Ou seja, você não precisa fazer nada mais agora para ter o perdão de Deus, né? Agora é pela graça, né? Então, veja bem, o povo judeu não queria aceitar isso, né? Porque já havia visto esse cenário antes, vieram outras pessoas, desde Caim e Abel, inclusive dentro da própria família, que vieram no dia de entregar o sacrifício para perdão dos pecados, em vez de matar o rolinho, a pombinha, né? Matar o animal que tinha que matar, como até hoje os judeus fazem, queria estabelecer dentro do templo, primeiro tomar o templo, porque o templo é o principal, né, centro de poder, e depois estabelecer um novo ritual lá dentro para perdão dos pecados, uma briga pelo monopólio de quem vai ter o perdão dos pecados. Tudo isso que roubando a tradição dos judeus, a cultura dos judeus, os títulos que os judeus tinham ou davam aos seus líderes. Então Jesus dizia que vinha cumprir a profecia dos profetas Isaías, mas se contradizia. Por quê? Porque dizia que estava expulsando os campistas que vendiam o sacrifício, que era normal para as pessoas que vinham de longe, né, chegarem lá a ter o animal para poder comprar, então conseguir estabelecer o seu ritual e agradar a Deus. Jesus expulsa eles de lá, dizendo que poderia perdoar pecados, ou seja, rompendo essa lei que Deus deu, né? Então, ele vai contra, ele se contradiz contra o profeta Isaías, que diz exatamente o quê? Que a casa de Deus, a casa de oração, será o lugar, isso aí, o templo de Jerusalém, onde as pessoas irão levar os seus sacrifícios, ou seja, sacrifício de sangue, os animais. Então, tinha que ter vendedor lá e também os seus holocaustos. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, senhoras e senhores, sempre, desde o início, aqueles que acusaram os judeus foram, na verdade, quem quiseram roubar os judeus, matar os judeus, perverter a lei dos judeus, roubar a tradição dos judeus, a cultura dos judeus, estabelecer uma nova lei em cima dela. Veja que, até hoje, os judeus verdadeiros que possuíam essa tradição têm a perdão de seus pecados por sacrifício de animais. Mas tem templos religiosos aí, enormes, comparados, né, cópias do templo de Jerusalém, mas cópia barata, que vende, basicamente, o perdão dos pecados através de quê? Do batismo, né? Ou seja, dando a oferta de quem? De Caim, que era que não agradava a Deus, que era outro ritual para perdão dos pecados, né? Que era a agricultura. E persegue e mata aqueles que oferecem o sacrifício perfeito, que é o que Deus estabeleceu como nova aliança para eles, que é o que? O sacrifício de animais. Que o profeta Jeremias profetizava que nessa nova aliança, essa lei estaria impressa na mente e no coração do povo judeu. Mas aqueles que perseguem o povo judeu e matam o povo judeu, né, vão dizer que os judeus que estão errados. Então vão julgar, por exemplo, o macumbeiro que mata bicho para o perdão dos pecados, mas vai se colocar como santo, como certo, vendendo ele o perdão dos pecados através do batismo ou de qualquer outro ritual.